Boas. Neste vídeo eu quero falar um bocadinho acerca dos falsos obstáculos, das falsas conquistas. Com isto eu não quero julgar ninguém, não quero ser moralista, não quero definir os grandes certos ou errados, eu quero fazer uma desconstrução filosófica e analisar um bocadinho, desconstruir alguns comportamentos, porque no sentido de eu ser terapeuta ou de querer ajudar as pessoas nesse sentido e de pessoas aparecerem ou colocarem-me dúvidas, questões, problemas, pedirem ajuda, eu tenho de arranjar uma forma de ajudar. E tenho de arranjar um mecanismo, ou tenho de ajudar ou tenho de desconstruir e perceber qual é a origem de determinados problemas e como resolver determinados problemas. Isto também percebendo quais são os problemas e quais são os falsos problemas. Então vamos lá ver uma ilusão, no meu entender, que se vive muito hoje em dia. Entre outras coisas, claro que isto envolve sempre muita coisa, entre outras coisas os falsos obstáculos e as falsas conquistas. O que é que acontece muito hoje em dia? As pessoas e eu faço, as pessoas acham que no ginásio, que aqueles objetivos no ginásio, aquelas conquistas no ginásio, que envolvem muitas vezes a competição, uma pseudo-busca de autoestima, uma falsa sensação de bem-estar, que resolvem alguma coisa na vida, verdadeiramente. Que são grandes conquistas, uma pessoa ultrapassa grandes obstáculos. Cada caso é um caso. E outra coisa, esta é a perspectiva de quem faz exercício há muito tempo. Exercício em vários sentidos. Não no ginásio, faz exercício em casa, que envolve musculação também, e não só. Portanto, esta não é a perspectiva de quem não está dentro do assunto, minimamente. Esta é a perspectiva de quem está dentro do assunto, de quem já faz exercício há muitos anos. Futebol, ténis, basquete, handball, natação, seja o que for. Também gosto de artes marciais e dessas coisas, mas pronto. Há muitas coisas que uma pessoa deve ter em atenção. Porque às vezes a nossa mente, o nosso ego, faz-nos fugir de determinadas coisas ao invés de resolver. E cria pseudo-obstáculos e pseudo-conquistas. O que é importante muitas vezes uma pessoa vencer na vida? Que não tem nada a ver com, muitas vezes, com ir para o ginásio. Apesar do o ginásio não faz necessariamente mal, depende da forma como uma pessoa se relaciona com ele. Fazer exercício, seja o que for. O que é mesmo importante vencer? Há tantas coisas importantes de vencer na vida, não é? Tantas conquistas importantes. Imaginemos uma pessoa que, além de muitas vezes estar num trabalho que não gosta, está ali 8, 9, 10 horas por dia num trabalho que não gosta, que lhe faz mal, que destrói por dentro, que corrói a alma. Muito importante uma pessoa colocar em causa. Mesmo muito importante uma pessoa colocar em causa, porque o trabalho por si só não é uma coisa à parte da vida no sentido geral da pessoa. Depois de uma pessoa estar 8, 9, 10 horas, seja qual for o trabalho, depois ainda passa, se for preciso, 2 horas no ginásio. É o que é. E depois, qual é o tempo que a pessoa tem para olhar para dentro, para cuidar de si, para trabalhar a autoestima? Porque no ginásio não vai conquistar nada disso. Uma pessoa não vai para lá e de repente começa a conseguir ter capacidade para dizer sim não às outras pessoas. Lá, aquilo é trabalhar o corpo, a estética, algum bem-estar físico, mas não trabalha outras coisas propriamente. É uma ilusão muitas vezes. Trabalhar coisas interiores, essencialmente meditar, são outro tipo de trabalhos. Mas pronto. Uma pessoa vai para lá. Nessa relação, em geral, que uma pessoa tem com o ginásio, isto são genéricos, uma pessoa tem que tentar perceber qual é a mensagem que eu estou a tentar pensar. As grandes vitórias são, por exemplo, vencer o tabaco, trabalhar a falta de autoestima, vencer os vícios que uma pessoa tem, as dependências no sentido geral, descobrir a própria alma, aquilo que uma pessoa gosta de fazer, desativar o próprio ego, obter saúde emocional e paz interior, toda uma data de coisas que envolvem um grande processo de interiorização. E não, muitas vezes, ir para um ginásio onde as pessoas mais competem umas com as outras e sempre olhar para o espelho e para a estética e para ver uma data de coisas e que as competições, levantar mais peso, levantar mais não sei o quê. Cada ginásio é um ginásio, cada caso é um caso, mas quem anda no ginásio, no sentido geral, as pessoas que andam sabem muito bem o que é que acaba por acontecer. E se não se aperceberem disso, é porque se calhar identificam-se com isso e nem reparam que isso acaba por acontecer. E o que é verdadeiramente importante? Porque depois o nosso ego cria uma data de ilusões. Se as pessoas no ginásio, por si só,
conseguissem ter autoestima, as pessoas conseguiriam sair de lá e falar de coisas difíceis de falar às pessoas. E conseguirem ser elas mesmas. E descobririam no ginásio, por exemplo, exatamente, ou no sentido genérico, cada caso é um caso, aquilo que gostam profundamente de fazer. Aquilo que são, descobririam a alma no ginásio. As pessoas sairiam de lá com a capacidade de dizer sim e não quando assim fosse necessário. As pessoas saíram do ginásio, por exemplo, sem sentir a necessidade de satisfazer as expectativas que os outros possam ter de si relativamente à vida. As pessoas saíam do ginásio com um poder interior enorme. Que não ligariam ao facto de não serem reconhecidas, não serem aceitas, as outras pessoas não gostarem de si. Mas não. Às vezes uma pessoa foca-se tanto no ginásio, e cada caso é um caso, pois há pessoas que se identificam e a sua cena é mesmo essa. Mas isto é uma reflexão filosófica para pôr a pensar. Há pessoas que vão para o ginásio com a ilusão que ao trabalhar no corpo, muitas vezes têm traumas. Eram rebaixadas por causa de algum aspecto físico, por terem um corpo mais cheio, seja o que for. Porque dependiam emocionalmente e sofreram muito por causa disso, porque dependiam emocionalmente daquilo que os outros diziam. E de repente percebem, não, eu vou mudar o meu corpo. E não por elas mesmas. Vejam só a grande questão. Não aquela realização dentro para fora, uma pessoa quer fazer algo para harmonizar o corpo, para harmonizar as emoções. E muitas vezes no ginásio não se consegue isso, que as pessoas são extremamente exigentes, têm de ganhar aquele corpo, têm de aquela forma, estão ansiosas, têm de chegar àqueles limites, aquilo não sei o quê, ansiosas, estressadas, e começam a ganhar problemas as articulações porque abusam, começam a tomar suplementos que mais destroem do que constroem, e toda uma data de coisas. Canalizam demais para isso. Muitas vezes fazendo coisas que lhes faz mal. Mas pronto. Muitas vezes as pessoas vão para o ginásio e naquilo que eu estava a dizer. Porque têm traumas de serem julgadas de gordas, de gordos, seja o que for. E não vão para lá, e vão para lá com o sentido de emagrecerem. Para quê? Para serem valorizados na mesma pelos outros. Vão para lá à espera de depois de criar aquele corpo ideal, as outras pessoas poderem dizer, estás muito bonita, estás muito magra, uma pessoa continua a depender que as outras pessoas digam o que é que nós somos e o que é que nós temos de ser. Já repararam? Uma pessoa não vai muitas vezes para o ginásio e isto é uma desconstrução para contribuir para a felicidade das pessoas, para a consciencialização das pessoas. Isto não é para julgar nem para ser moralista. O importante é ser daqui uma pessoa mais feliz, uma pessoa que se conhece melhor a si mesma e percebe, afinal, se calhar a melhor forma de eu trabalhar o meu interior e ser feliz não é necessariamente com aquilo que eu faço no ginásio, é com outros exercícios. Se calhar eu tenho ilusões acerca de determinadas coisas, mas pronto. Porque o ginásio por si só não resolve o problema da falta de autoestima. Porque se a pessoa vai para o ginásio com a ilusão de que depois de ter aquele corpo ideal as pessoas valorizarão e a pessoa gostará mais de si, uma pessoa continuará na questão da dependência emocional. A pessoa continua a depender daquilo que os outros irão dizer. E claro que uma pessoa pode criar a ilusão, não, eu não vou para o ginásio por causa disso, não sei o quê. Uma pessoa vai ver o resto da sua vida e todo o resto da sua vida e tudo, a sua energia, a sua atitude, tudo diz que a pessoa continua dependente emocionalmente dos outros e daquilo que os outros pensam, do reconhecimento, da atenção, da aceitação, da valorização, seja o que for. E não se resolve nenhum problema pela raiz. Então, em vez da pessoa dedicar tempo e energia para trabalhar verdadeiramente a sua paz interior, porque às vezes a pessoa vai para o ginásio e não sei o quê, eu conheço muita gente assim, por isso é que eu estou a falar acerca disso. As pessoas têm problemas e as pessoas colocam-me essas questões. A pessoa não resolve o problema da ansiedade e do stress e de toda uma data de coisas na ginásio. A pessoa continua lá, às vezes um ambiente de competição. Pode haver alegria também, mas é um ambiente muitas vezes de competição. Não é sempre, cada caso é um caso, mas essas coisas existem, é importante falar acerca delas. A pessoa não resolve a questão. Eu conheço pessoas que têm corpos fantásticos, trabalhadinhos, tudo nos trinques. Não gostam delas mesmas. Continuam a sofrer porque os outros pensam bem ou mal de si, continuam a ser ansiosas, frustradas, insatisfeitas, cheias de bloqueios, cheias de medos, porque não trabalham o interior no ginásio. Estão a perceber? Não interessa, uma pessoa conquista esse corpo ideal e não consegue nada no fundo. Melhorou a sua estética, pronto, melhorou o exterior. E então? E o interior, como é que está? E as doenças psicossomáticas começam a aparecer porque uma pessoa continua mal dentro de si. E eu faço exercício. Atenção, esta é a perspectiva de quem faz exercício. E de quem também percebe que não é isso que trabalha o interior. Eu só comecei a resolver profundamente as questões da autoestima e todo esse tipo de coisas quando eu comecei a meditar. Quando eu já faço exercício há muito tempo. Quando eu comecei a perceber que não é nada dessas coisas de aparência do corpo físico,
que resolve a questão da autoestima, falta de autoestima, paz interior, seja o que for. Autoconsciência, uma autoconsciência. Eu tenho que conhecer os limites do meu corpo. Mas tu és um corpo. O problema é as pessoas reduzirem-se ontologicamente ao corpo, como se não tivessem alma, como se não tivessem emoções, como se não tivessem intelecto, como se não tivessem conhecimento, consciência, seja o que for. As pessoas identificam-se tanto com o corpo que, se não gostarem daquilo que o corpo mostra ao espelho, não gostam delas mesmas. Mas ao mesmo tempo continuam sempre insatisfeitas porque nunca conseguem o corpo ideal. E haverá sempre pessoas que gostam de pessoas mais cheinhas, mais magrinhas, mais não sei o quê, mais não sei quando. Nunca se será valorizado totalmente pelos outros. Não vale a pena. Uma pessoa tem de gostar de si. E perceber que não é um corpo que envelhece. E ficar obcecada com o corpo. Porque há pessoas obcecadas com o corpo. E uma pessoa vai a ver. E a questão não é ficar obcecada com o corpo. Uma pessoa deve cuidar do corpo como se fosse um templo. A questão é ficar obcecado com a aparência, com a estética, com aquilo que vem, que os outros veem. Isso tem a importância que tem. É importante uma pessoa cuidar de si, cuidar do corpo. Isso é importante, acreditem. Mas dedicar todo o tempo e energia para isso, mas continuar infeliz, essa é a grande questão. Esta é que é a grande questão. Porque o vazio interior não se resolve. A questão da solidão não se resolve no ginásio. Que é uma questão profundamente interior, não tem a ver com relacionamentos. A questão da falta de autoestima não se resolve propriamente no ginásio. E eu sei que muita gente poderá atacar, mesmo que não diga nada diretamente a mim, normalmente não dizem nada. Têm medo, têm respeito, seja o que for. Sabem que também não conseguiram nada comigo. E isto é só para ajudar as pessoas, é só para ajudar na consciência. Porque eu sei que cada vez há mais pessoas que começam a perceber isto. O ginásio, fazer exercício. Quando eu digo ginásio é uma forma genérica, pronto, trabalhar o corpo físico, a estética, seja o que for, a saúde, faz bem para o coração, é dentro de determinados limites. As pessoas começam a abusar para atingir determinados pontos, desejos e objetivos, começam a destruir a saúde em vez de conquistarem. E porquê é que as pessoas precisam tanto disso? E porquê é que as pessoas destroem a saúde para conquistarem estes objetivos? Uma pessoa tem de encontrar um meio termo, uma pessoa tem de equilibrar uma data de coisas. Perceber que fazer o exercício físico é importante, outras coisas também são importantes, outras coisas também são importantes. E qual é a grande questão? Como uma pessoa não aprende pelos pais, porque também não aprenderam, nem nas instituições de ensino, a importância de trabalhar no interior, a importância de trabalhar a autoestima, a importância de trabalhar a independência emocional, intelectual, espiritual, seja o que for. A importância de uma pessoa trabalhar tudo aquilo que é muito mais abstrato, muito mais intrínseco e não tão de aparências, e de estatutos, e de famas, e de reconhecimentos, e todo esse tipo de coisas que eu costumo falar. As pessoas acham muito estranho quando de repente uma pessoa decide a importância de fala na importância de se trabalhar isso. É estranho, chega a ser ridículo, de malucos, o que é isso? Onde é que já se viu falar esse tipo de coisas? As pessoas não estão habituadas a isso. Não aprenderam nas escolas, não leem livros acerca disso, porque passam a maioria do tempo a trabalhar. Muitas vezes uma coisa que não gostam. E deveriam dedicar tempo para trabalhar, para alterarem alguma coisa, fazerem alguma coisa. E é um processo, para começarem a fazer aquilo que gostam. Demora o seu tempo, seja o que for. Depois, tanto tempo a dedicar para isso, às vezes ficam extremamente cansados porque estão a fazer aquilo que não gostam e perdem energia, revoltam-se e estão sempre a queixar-se e não fazem nada para alterar isso. E é preciso uma pessoa começar a fazer isso, colocar isso em causa. Depois, um trabalho frustrante que não gosta e que também não faz nada para alterar, e há muitas coisas que uma pessoa pode fazer e deve fazer para alterar. Claro que é complicado e muitas vezes é um processo e cada caso é um caso, mas uma pessoa deve ter isso em atenção. Depois, passa horas, muitas horas por semana e por mês, seja o que for, no ginásio. E depois está completamente estourado e não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para olhar para dentro, não tem tempo para ler um livro de autoajuda, para cuidar de si, para ganhar autoconsciência, para filosofia, para se cultivar intelectualmente, culturalmente. Não tem tempo, no fundo, para ser feliz. Não tem tempo para nada, porque a pessoa acaba por se tornar extremamente exigente. Eu conheço pessoas, e eu não tenho a dizer o nome, que são tão exigentes que o único tempo que têm é para o ginásio e estão frustradas, estão insatisfeitas e choram muito e sofrem porque têm o corpo ideal e estão jovens e estão formados academicamente e têm tudo aquilo que uma pessoa poderia já para ser feliz, mas não são felizes. E vão ao ginásio e têm o corpo ideal e têm tudo isso, porque isso não chega. Isso não chega. As pessoas têm de parar, de andar sempre a fazer coisas, muitas vezes, e olharem para dentro e colocarem-se em causa, mas profundamente. O que é que são? De onde é que vêm? Para onde é que vão? O que é que são no meio disto tudo, no universo, no cosmos? O que é que verdadeiramente traz paz interior? O que é que verdadeiramente desenvolve a autoconsciência? O que é que verdadeiramente desenvolve a autoestima? Começar a meditar, a descobrir dimensões da vida, dimensões do universo nunca antes descobertas. Mas não, as pessoas não têm tempo para isso. Porque as pessoas só trabalham no exterior,
Porque as pessoas só é pseudo-sucesso, pseudo-objetivos, pseudo-ultrapassar obstáculos. Ultrapassar obstáculos que a própria pessoa coloca em si e que, no fundo, depois de ultrapassar, não resolvem nada, não acrescentam nada ao ser, não acrescentam nada à felicidade. São jogos do ego, são jogos de poder, são jogos de fama, de afirmação, de uma pessoa perpetua a dependência emocional dos outros, aquilo que os outros poderão pensar. E depois há terapeutas que indicam mesmo, o ginásio vais trabalhar, não tem de trabalhar nada muitas vezes. Só vai ser pior, é mais tempo que uma pessoa dedica para fugir dela mesma. Essa é que é a grande questão. E quem é que fala disto? Claro que é estranho eu de repente estar a falar nesse tipo de coisa. São poucas as pessoas que falam. Há cada vez mais, eu fico contente com isto, mas são poucas as pessoas que falam. Por isso é que é muito estranho aquilo que eu digo. E depois, não basta uma pessoa ser escrava de ideias, de ideais, de objetivos e de obstáculos, a pessoa ainda está apegada a isso. E quando de repente alguém fala em alguma coisa que desconstrói esse apego e desconstrói essa escravidão, a pessoa ainda fica zangada e revoltada com quem, de uma maneira ou de outra, poderia libertar com os seus conhecimentos, com as suas ideias, a pessoa dessa própria escravidão. Porque é uma escravidão autoimposta. Nós somos responsáveis pelas coisas que nós fazemos todos os dias. A questão da felicidade é um processo, é uma coisa diária. Implica muita interiorização, implica que uma pessoa se desconstrua, que uma pessoa se analise, que uma pessoa coloque em causa a si mesma, a vida, no sentido geral, a sociedade, a cultura, as instituições de ensino, várias instituições. Implica muita coisa. Porque uma pessoa desde que nasce recebe lixo sociocultural. Lixo que oprime, que reprime, que diz que uma pessoa tem de ser assim, tem de ser assado, que não pode ser ela mesma, que tem de se confundir com as massas, que tem o politicamente correto e socialmente aceitável, toda uma data de coisas que no fundo só destroem o ser por dentro. E depois começam a aparecer as doenças. E depois uma pessoa, às vezes, ficar profundamente doente, uma pessoa olha para trás e pá, eu em vez de fazer aquilo que verdadeiramente gostaria de fazer, eu perdi tanto tempo num trabalho que eu não gostava, perdi tanto tempo num ginásio que não me deu nada, o que é que eu devo fazer à minha vida? E agora, nós precisamos apanhar uma doença grave para de repente olharmos para trás e percebemos eu não quero fazer isto. Não era aquilo que eu deveria ter feito ou assim. E não é para ter sentimentos de culpa. Isto aqui é para uma pessoa se colocar em causa e perceber que enquanto tem saúde, enquanto tem mil e um recursos para fazer coisas que verdadeiramente podem levar uma pessoa à felicidade, fazerem. Porque uma pessoa às vezes dedica 12 horas por dia a coisas que não acrescentam nada à felicidade, ao ser, à consciência, às emoções, não se resolve bloqueios do passado, a falta de autoestima, não se resolve as dores, não se faz lutos, continua-se mal, continua-se com um aperto no peito, com ansiedade, com stress, não se resolve nada muitas vezes. Só se acrescenta. E depois não se tem tempo e simplesmente se está cansado para fazer outras coisas que verdadeiramente poderiam trabalhar no interior e levar à felicidade. E depois, claro, que uma pessoa vai meditar e não acontece nada. Uma pessoa adormece, porque uma pessoa canalizou todo o seu tempo, toda a sua energia, todos os seus recursos para coisas que uma pessoa vai ver e são fúteis muitas vezes, que depois, quando é para fazer coisas que verdadeiramente poderiam trabalhar o interior, a felicidade, a autoconsciência, toda uma data de coisas, não tem energia para isso. E uma pessoa é tão escrava de determinados conceitos, ideias, ideologias, de práticas, de hábitos, de tradições, é tão escrava que acha que, e por desconhecimento total, por ignorância, uma ignorância por escolha, porque não falta para aí a conhecimentos, que a meditação é perda de tempo. Uma pessoa está tão escrava de todas as coisas que o lixo sociocultural que recebeu, de toda uma data de coisas que uma pessoa faz que só destrói, que não leva ninguém à felicidade e que só contribui para a destruição do mundo e das próprias pessoas, e dos animais, de tudo, natureza, que acha que a meditação é perda de tempo. A pessoa nem sabe o que é que a meditação é, nem sabe o que acontece, nem sabe o que poderá acontecer, nem sabe o que é que trabalha, nem sabe nada. Não sabe nada. E os conhecimentos estão aí para uma pessoa encontrar. Mas uma pessoa procura? Não. Uma pessoa perde tempo com um trabalho que não interessa para nada, uma pessoa perde tempo com um ginásio que não trabalha nada no interior. Nós temos de definir as prioridades da nossa vida. O que é que nós andamos aqui a fazer? Não colocamos em causa os nossos hábitos, andamos a destruir o mundo todos os dias. O mundo, as pessoas, almas, seja o que for. E não colocamos em causa, continuamos a imitar aquilo que está à nossa volta, a seguir uma corrente de destruição, de decadência, com hábitos todos os dias que maltratam animais, que maltratam os seres, que destroem a natureza. Não colocamos nada em causa. O que interessa é o exterior, as aparências, jogos de poder, vencer competições, pseudo-obstáculos, pseudo-desafios, pseudo-conquista.
Isto é muito profundo. Tudo isto, eu sei que é desconfortável, que são martelos pneumáticos, aquilo que eu digo muitas vezes. Eu sei que é desconfortável. Mas uma pessoa for a ver, se uma pessoa parar um bocadinho para pensar, para refletir, assim com humildade, uma pessoa de repente tem uma epifania, um lapso de humildade e de repente, pá, realmente o que ele está a dizer faz sentido. Realmente é qualquer coisa. Mas não. A pessoa está tão envolvida na sua arrogância, no seu ego, no seu sentimento de superioridade, que uma pessoa não vê essas coisas tão subtis à sua volta. Tão óbvias também ao mesmo tempo. E tudo isto que eu estou a falar agora, além de ser pronto, uma questão teorética no sentido geral, ela também sustenta e também é verificada empiricamente, pela minha experiência e não só, pelas várias pessoas e pelos vários problemas das pessoas com quem eu convivo, ou que vêm ter comigo e pedem ajuda, ou simplesmente eu observo à minha volta. E eu inspiro-me nas pessoas, eu inspiro-me nos problemas das pessoas, naquilo que não deixa as pessoas ser felizes, e até em mim mesmo, porque eu sou uma pessoa em desenvolvimento, em termos conscienciais, em termos de felicidade. Isso é o meu processo, o meu caminho, não sou perfeito. E depois fala acerca disso. O que está aqui em causa não é o julgamento, não é moralismos, não é nada a ver com isso, é contribuir para a libertação, para a consciencialização e para a felicidade das pessoas. A máxima é a felicidade das pessoas, é a consciência das pessoas, é as pessoas poderem ser felizes, mas é preciso falar acerca das ilusões. É preciso desconstruir e analisar as ilusões. E para isso, muitas vezes, é difícil, é desconfortável, porque depois, para uma pessoa se libertar de uma ilusão, uma pessoa precisa passar pela dor que implica a desilusão. A desilusão, neste caso, o desconforto, a dor da desilusão, são as condições de possibilidade para uma pessoa se libertar de uma ilusão que vive. E não é fácil. Portanto, temos de ser felizes. E temos de ganhar, acima de nos autorresponsabilizar e ganhar autoconsciência nesse sentido. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, do canal, subscrevam, compartilhem, comentem, ponham gosto, ponham like, seja o que for, porque é importante para fazer crescer o canal. Simplesmente isso. E obrigado por tudo. E cumprimentos filosóficos.